Hoje vamos falar um pouco, então, a respeito de uberização. É um conceito novo, está dando o que falar bastante. Eu acho uma discussão muito importante, porque isso diz respeito a praticamente todas as áreas de trabalho, todas as áreas de trabalho. Então, eu estou aqui com um livro recém-aberto, que fala da uberização, do Tom Slee, recém-aberto mesmo, então, ó, cheirando novo, porque ele é um livro recente, fala aí então de um avanço da precarização do trabalho, né? Eu já conhecia o termo uberização por outros estudos, a esse aqui vou conferir ainda qual é que é a dele. A gente está falando aí de questões que dizem respeito ao remanejamento, à reformulação do mundo do trabalho. Não é algo tão recente assim. De maneira geral, as teorias falam de precarização do trabalho vindo desde a década de 1970, 1980. Precarização do trabalho é basicamente redução de garantias trabalhistas, de maneira que dificulte menos contratação e demissão de trabalhadores, o que quer dizer maior possibilidade de diminuir os salários, né? Porque essa flexibilização de direitos, que é um termo que também está em voga, não é novo, mas está em voga, ela diz respeito basicamente a quê, né? Acabar com as garantias trabalhistas. Sendo direto e reto, a questão é essa, acabar com as garantias trabalhistas. Então, tentar, por exemplo, diminuir o papel dos sindicatos em negociação de categoria, no que diz respeito a acompanhar demissões. Então, essa conversa assim, sindicato não serve para nada, sindicato só tem baderneiro, sindicato só faz bagunça, e então deixa o sindicato de fora. Mas é por quê? Justamente para que não haja, então, essa força da classe, de uma classe trabalhadora qualquer que seja, sobre o empregador, para que ele, então, contrate, demita, imponha condições de trabalho, imponha uma renda, né, imponha um salário como ele bem quiser. Na última reforma, que na verdade é um desmonte das leis trabalhistas, tem tentado colocar aí a negociação direta entre trabalhador e empregador, sem a intermediação do sindicato. Então, assim, não, mas isso vai dar mais autonomia para o trabalhador, ele vai ter mais liberdade para procurar trabalho onde lhe dê melhores condições, ele vai procurar trabalho onde o valorizem mais, e aí a empresa que valoriza menos vai ter que ficar caçando no laço mão de obra. Alguém acredita nisso? A corda sempre estoura para o lado do mais fraco. Diante do desemprego, diante do fato de você ter contas para pagar e filhos para alimentar, você vai questionar condições impostas de trabalho? É muito difícil. É muito difícil que as pessoas questionem. Até porque também a gente é educado, desde que a gente entra na escola, a não questionar as nossas condições de trabalho. E a corda sempre estoura para o lado do mais fraco, então é o trabalhador quem vai se dar mal com isso. Não vai impor condições. Né? O empregador vem e fala, eu vou reduzir o seu salário. O trabalhador fala assim, eu não aceito, eu não vou assinar isso. O empregador, ok, tchau, próximo. Próximo do exército de reserva, né? Que é a grande massa desempregada que sempre tem, sempre existirá, nesse modo de produção que a gente vive, que garante que os salários sejam sempre puxados para baixo, que sempre tenha gente ali disposta a trabalhar por qualquer coisa, em quaisquer condições. Isso é tão forte, principalmente agora no século XXI, uma precarização extremada, que a gente está tendo essa onda de reformas trabalhistas mundo afora,
E aqui no Brasil a gente está há 1 ano e meio sem Ministério do Trabalho. Vocês sabiam disso? O Ministério do Trabalho foi extinto pelo governo Bolsonaro e ninguém mais falou nisso. Ficou um consenso tácito de que, ó, não vamos tocar mais nesse assunto, né? A gente não precisa de um ministério que era responsável por fiscalizar situações de trabalho escravo, por fiscalizar situações de trabalho infantil, por fiscalizar os acordos, os dissídios trabalhistas, né, os acordos sindicais. Era no Ministério de Trabalho do Trabalho que a gente registrava a demissão no caso de quem já trabalhou mais de 2 anos no mesmo lugar com carteira assinada. Acabou-se o Ministério do Trabalho há 1 ano e meio. E ninguém falou mais nisso, tá tudo bem. E aí, assim, a precarização e a chamada uberização estão rapidamente se tornando a regra. Estão rapidamente se tornando a regra. Na precarização, ainda a gente tem o contrato de trabalho, de alguma forma, certo? Na nossa realidade, a gente está falando de CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que deram uma desmontada do caramba na CLT. A gente está falando aí de outras formas de trabalho, de prestação de serviços, que aí já é um nível maior de precarização, mas de maneira geral a precarização é isso. Então, condições de trabalho em que só se oferece o mínimo, isso diz respeito também ao rendimento do trabalhador, isso empurra o trabalhador a trabalhar mais para conseguir sustentar, para conseguir um nível de vida, empurra também a aceitar quaisquer condições, porque nós trabalhadores ficamos desesperados diante da situação, diante de ver no que está acontecendo no mundo, como as coisas estão, como as pessoas estão, o fantasma do desemprego, né? O fantasma de passar necessidade, de se ver perdido na vida. E aí os trabalhadores aceitam quaisquer condições. E aí, pouco a pouco, com essa erosão dos sindicatos, com essa erosão das relações trabalhistas, condições cada vez piores são aceitas amplamente. Cada vez piores. Condições com cada vez menos garantias, com cada vez menos sustentação. A terceirização, por exemplo. Eu acho o fim da picada psicólogo organizacional do trabalho que defende a terceirização, porque fala assim, então você não entendeu nada. Por quê? O terceirizado tem vínculo com quem? Porque ele é contratado da empresa A para trabalhar na empresa B. Então você vê nas instituições, em que geralmente terceirizada é limpeza e segurança, instituições, organizações em que o pessoal da limpeza sequer tem uma sala para eles. Mas eles passam 8 horas lá. E eles não têm sequer um espaço, eles acabam improvisando um espaço qualquer para guardar as coisas durante a jornada de trabalho, para guardar uma marmita. Eu não sei se foi adiante isso, mas parece que eles estavam com um projeto de lei, né, para também terceirizar, não seria bem a atividade fim, assim, mas algo nesse sentido. Passou sim, viu? Passou sim. A terceirização da atividade fim, a terceirização irrestrita. E ela tá. A gente fica com a impressão de que não está acontecendo, de que não passou, né? Porque é uma baita de uma esperteza, né? Dos produtores da ideologia, né? Não se fala mais nisso. Simplesmente a gente faz e não se fala mais nisso, né? Mas a gente tem em muitos setores a ampliação gigantesca da contratação via MEI, microempreendedor individual. Então, assim, já não contrato mais com vínculo com a organização, eu vou, então, contratar esse indivíduo enquanto um prestador de serviços. Apenas isso.
Só que esse indivíduo prestador de serviços, ele vai ter as mesmas obrigações de um seletista, tá? De estar disponível, de cumprir horário, as mesmas cobranças, sabe? Às vezes a gente fala isso. Ah, quais os problemas de prestar serviço como MEI? As pessoas ficam com uma imagem disso de prestação de serviços igual, sei lá, eu chamar um eletricista. Então eu chamei o eletricista, ele veio aqui, fez o orçamento, eu topei, levou 1h30 para fazer a empreita que eu contratei ele, paguei ele, tchau. Não, o MEI é exigido do MEI a mesma disponibilidade do seletista, só que sem garantia nenhuma, sem qualquer vínculo com a organização, e vínculo no sentido não só trabalhista, como vínculo psicológico, né? Como essa relação de uma existência com outra, como essa relação que produz sentido, né? Porque trabalhar para alguma coisa, trabalhar em uma organização, não é só eu ir lá cumprir meu horário, fazer umas funções e ganhar minha grana. Isso diz respeito à produção de sentido para minha vida. Isso diz respeito ao meu funcionamento emocional, meu funcionamento subjetivo, se preferir. Então, assim, a ideia é que a empresa pague cada vez menos, tenha cada vez menos encargos, mas as exigências, se não são as mesmas, são maiores até. São maiores até, né? Você tem o prazo para prestar aquele serviço, certo? Contrataram, então, prestar aquele serviço, você tem o prazo. O prazo é tal. Vire-se se você vai varar a noite trabalhando. Enquanto que uma empresa seletista, não, você tem a carga horária de trabalho e ponto final, certo? Apesar da pressão sempre para trabalhar mais, você tem a carga horária de trabalho. Agora, você está lá como MEI, teu prazo é amanhã. Vire-se, lasque-se. Ah, eu tive uma doença ocupacional qualquer. Não, não é doença ocupacional. Você estava trabalhando por conta própria, estava na sua casa. Isso não é doença ocupacional. Você não vai receber, você não entregou o trabalho. Ponto final. Não há quem cubra isso. Simples assim, né? A gente está vendo isso na educação, a gente está vendo isso na saúde, a gente está vendo em quase tudo quanto é área, né? No setor industrial, que é difícil, o setor industrial tem uma tradição de sindicatos mais fortes, né? Mas no setor de serviços, que inchou pra caramba, né? O Brasil acha que uma nação produzir riqueza é ter um setor de serviços forte, não, gente. Isso é lição de beabá de economia. A força de uma nação é produção industrial e agrícola forte, né? E não pode ser primário também apenas. Não pode ser apenas de produto primário, né? Entra aí nessa questão, né? Como estão louvando e exaltando o suposto microempreendedorismo, que é um outro nome para desemprego. E aí a gente vai para a uberização. A escolha desse termo foi excelente. A empresa Uber não é uma das primeiras .com, está longe disso, né? Empresas .com são essas empresas que só existem na internet. Onde está a Uber? Onde está? É lógico, ela deve ter uma sede, um escritório, não sei onde, se eu não me engano, a origem da Uber é na França. Tem lá o escritório, mas qual que é a referência? Onde que está, não é? Assim como a Amazon, a Google e assim por diante. Mas a Uber deu um passo além nessa precarização, porque o trabalhador, vamos começar por aquilo que é da nossa área, pelas questões mais subjetivas. O trabalhador, ele tem uma relação com um bendito do aplicativo apenas. Ele tem uma relação com um aplicativo, cara. E ele é o único responsável pelo trabalho dele. Olha que legal essa autonomia. Será que é autonomia mesmo? Porque você precisa estar disponível para trabalhar, tá. Mas as oscilações típicas do setor de serviços vão te atingir diretamente, e você que se vire.
Você que se vire. Você não foi trabalhar, você não paga nada para Uber, ok, mas você não recebe um centavo também. Você pegou um dia difícil, o problema é só seu. E através da intermediação desse aplicativo, o que está sendo utilizado de você não é só esse aspecto do trabalho, da venda da força de trabalho e da venda do seu tempo. Esse aspecto também, né? Pensando aí nas categorias clássicas a respeito do trabalho. Venda da força de trabalho e venda do tempo. Você está vendendo capital social também. Essa é uma questão muito importante. Porque o cara que vai trabalhar de Uber, ele depende de uma rede de contatos que ele já tenha ou que ele vai construindo através das estrelinhas do aplicativo, através das redes sociais. Ele depende dessa rede, que é de relações de proximidade, em parte, para conseguir o seu trabalho, para conseguir, então, fazer as corridas para ganhar a grana do Uber. Na verdade, ele não ganha a grana do Uber, né? Esse é um erro de compreensão a respeito do mundo do trabalho. A gente não ganha o dinheiro das organizações para as quais a gente trabalha. A gente ganha para elas o dinheiro, é diferente, né? Não é ela que me paga, é eu que gero riqueza para ela, né? E aí, então, utilizando-se do capital social das pessoas que topam trabalhar de Uber ou de iFood, de entregador do iFood, de Uber Eats, é daí que vem o grande pulo do gato dessas empresas. Porque elas vão se valer do capital social desse mar de indivíduos que trabalham para elas. Desses laços fracos, que aí é um capital simbólico e laços fracos, a gente está falando de termos da teoria do Bourdieu, né? Que diz respeito a quê? A esses laços que são de amizade, de companheirismo, de vizinhança. Fraco por quê? Porque são laços em que não há o poder econômico ou político no meio, ou da força bruta no meio. É laço de mera confiança, né? Aliás, confiança é a palavra-chave dessa onda de uberização do trabalho que a gente está vivendo, né? Qual que é o discurso motivacional dessas empresas de tecnologia de educação, dessas empresas .com? O discurso é um discurso muito sedutor, não é? De certas jogadas, certos gatilhos psicológicos para te fazer feliz de trabalhar com aquela equipe, feliz de trabalhar para aquele chefe, feliz de trabalhar para aquela coordenação, né? Olha como essas pessoas são legais, viu? Mas esse prazo que vocês me pediram, eu vou ter que trabalhar até 6 da manhã. Ah, mas olha como a chefe é legal, sabe? Cria uma emotividade na relação com o trabalho para te levar assim, vista a camisa, ame o que você está fazendo, o que você está fazendo faz parte de um trabalho maior, de um projeto maior, que vai mudar o mundo. Vai mesmo? Será? E aí a gente vê assim, em plena pandemia, algumas organizações e alguns caras se torrando de lucrar, mas se torrando de lucrar. E aí é óbvio que alguma coisa está errada, né? Aí é óbvio que alguma coisa está errada. Como que um país como o Brasil tem uma retração de 10% do produto interno bruto e você tem uma lucratividade gigante do setor bancário e de algumas organizações, de algumas grandes, gigantescas empresas? O que está acontecendo aí? A riqueza está saindo do lugar e indo para outro. Está saindo da mão de quem trabalha e indo cada vez para uma acumulação que é de capital morto, que é de capital parasitário. E meu Deus, ele está sendo marxista falar isso. Capital parasitário, esse capital morto que não produz nada, é um conceito do Keynes. O capital morto, ele tem as raízes lá no Adam Smith, que é o pai do liberalismo, esse conceito, né? É a ideia de que você acumula muito
em setor especulativo. A especulação não é da época do Adam Smith, eu sei. Mas, enfim, você acumula no setor especulativo, você acumula em setores que não produzem nada materialmente, entende? Que é aí uma espécie de mundo das ideias das finanças. Enquanto nós aqui no andar de baixo, a gente está penando, a gente vê cada vez menos a nossa renda ter menos poder de compra. É só prestar atenção nas suas idas ao mercado. Só isso, né? Como então, assim, a gente está trabalhando mais, e está tendo menos retorno com isso. Está tendo menos retorno com isso. A gente parece que só acorda quando vem na forma de achatamento salarial, sabe? Que daí é muito bruto, é muito explícito. Em um certo lugar aí, eu já fiz uns trabalhos desse, né? De faz lá um contrato e para gravar umas aulas. Ok. Aí no meio do ano vieram atrás de mim de novo. Ah, você não grava umas aulas desse assunto aqui e tal? Tá. Me ofereceram metade do que me pagaram em janeiro. Eu falei assim, mano, vocês estão loucos. Por que aconteceu isso? De onde vocês tiraram? Ah, tá, você não quer, tem quem faça. Simples assim, entendeu? Você não quer, tem quem faça. Tchau, beleza. Essa é uma lógica que é uma tendência geral, tá? Que é uma tendência geral. A gente tem que pensar bem a respeito disso, ficar de olho, nos juntarmos forças, porque isso diz respeito a gente simplesmente se vê diante de uma coisa tão chocante que é o quê, né? A gente cresceu numa ideia de trabalho, de estabilidade profissional, do que é ter um bom emprego, do que é ter uma vida razoável, e isso está sendo demolido. Isso está sendo demolido rapidamente, assim, sabe? A olhos vistos. Dialogando com coisas que dizem respeito mais diretamente a nós, ao nosso trabalho, esse tipo de trabalho uberizado não é mais aquele trabalho classicão que se contentava em vampirizar a sua força de trabalho e o seu tempo. Quando a gente fala de capital social e capital simbólico, a gente está falando de coisas que vão lá nas profundezas da sua subjetividade, não é? Então, é essa exigência, assim, de sermos legais, sermos pessoas legais, assim, sabe? Joviais, descoladas o tempo todo, uhul, o tempo todo assim, vamos lá, vamos lá. Não, mano, não vamos lá não, tô morrendo de cansado. Não, vamos lá, é só agora, é isso aí, veste a camisa, vamos... Não, mano, não tá dando, não consigo mais, né? Você tem que ser alguém que transpira energia, que está sempre a 1000 por hora. Isso que é bem visto, né? Isso que é bem visto. Coitado dos introvertidos e das introvertidas, né? Não à toa isso caminha junto com uma baita de uma patologização dos comportamentos. Os comportamentos quaisquer, né? Não sei se vocês acompanharam uns anos atrás, quando no DSM estava saindo coisas do tipo assim de considerar a timidez como uma patologia, mas gente, é só uma característica humana como qualquer outra. A pessoa ser um pouco mais fechada, um pouco mais mal-humorada, é característica humana como qualquer outra, mas não, agora tem que estar assim, uhul! Parece que me ocorreu a ideia da gente dar uma olhada nos índices não sei se isso é possível, nos índices de consumo de cocaína do Brasil e no mundo, porque é isso, as pessoas estão ligadas no 440 o tempo todo, e é isso que é considerado bonito, é você arrancar de si algo, então você conformar o seu
jeito de ser, de pensar, de agir, de sentir, de amar, de ter tesão, você colocar na forma exigida por uma determinada organização de trabalho. Não sei se vocês estão entendendo. É uma coisa assim, ler a respeito é uma coisa, não é? E aí ver face a face a outra, você fica meio assustado. Você fala assim, meu Deus, olha só. Parece que a pessoa está desempenhando uma performance, um papel o tempo todo, assim, né? Então, tudo que ela faz é comercializável. Tudo que ela faz é como se fosse uma propaganda de si mesmo, de si mesma. Olha o Instagram, por exemplo. Que coisa aborrecida aquilo lá. Nossa, que coisa chata. Tem gente que volta e meia me cobra. Faz live no Instagram. Bom, primeiro que o Instagram não grava. Eu tentei, de 2 a 3 formas diferentes. E segundo, que aquilo lá virou uma vitrine. Aquilo é uma vitrinona. É uma feira das vaidades apenas, né? Não existe debate de ideias ali. Enfim. Não quero a minha vida inteira vampirizada pelo capital, minha vida inteira disponível para o trabalho, minha vida inteira, toda a minha subjetividade tomada para ser um produto, para ser alguma coisa que gere lucro para alguém. Porque isso vai sendo sufocante. Como diz o ditado, você dá a mão, já querem o braço, né? Isso vai fazendo então com que cada vez mais aquilo que você se perde para você virar uma persona, uma máscara, um personagem, um rótulo à disposição do que consideram como o mais adequado para gerar renda, para gerar lucro, etc. A gente precisa, então, no nosso trabalho, nos atentarmos para o impacto que isso tem. Não é pequeno, não é pequeno. Tem aquela faixazinha de pessoas que se adequam assim, né? Então vão viver ligado no 220, nem que seja a base de muito medicamento, né? Toma um antidepressivo de manhã para ficar feliz, toma um ansiolítico à noite para conseguir dormir, usa umas droguinhas para ficar em pé a hora que precisa, né? Afinal, a gente tem substância para tudo. Eu preciso liberar a criatividade para criar um layout agora. Opa, toma isso aqui. E aí assim a gente vai fazendo com que não exista sequer mais aquela ideia mais clássica da modernidade de eu. Que é esse eu? Que eu sou obrigado aí a oferecer, a formular, a deixar disponível, a vender. São questões assim muito complexas, né? E quando eu falo muito complexas, eu não estou dizendo de complexidade intelectual, não, né? Complexas porque eu estou vendo pouca gente com coragem de abordar, né? Até porque é óbvio. E a coragem, né? E a disposição para abordar isso. E confrontar certos espaços e confrontar certas pessoas. Porque como a sacada é fazer dessas relações de trabalho algo muito emotivo, algo muito pessoal, então se torna um ataque pessoal às pessoas. Sofreia, feia pra caramba essa frase. Se torna um ataque pessoal a quem está perto de você, com quem você se relaciona no seu ambiente de trabalho, né? E fica bem essa coisa, não, é você que tem má vontade, é você que não quer trabalhar. E aí, como não há garantia mais nenhuma, porque você é apenas MEI, você é apenas contratado, a hora que espana, a hora que estoura, que fica doente, problema seu, problema seu, tchau, né? Te bota outro no lugar, né? No máximo assim, ai, que pena que você tá doentinho. Beleza. Eu preciso disso feito, então, tchau, vai. Tempos assustadores. A perspectiva é assustadora. Os sindicatos perderam muita força. O que eu vejo de movimentos de resistência é assim. Já que a ideologia predominante é essa agora, do empreendedorismo, do ultraindividualismo, é as pessoas irem para trabalhos mais artesanais, tentando voltar numa coisa que não é novidade nenhuma,
uma coisa bem idade média do trabalho artesanal, porque daí no trabalho artesanal a, a alienação do trabalho é muito pequena, né? Ou até inexistente, dependendo. Porque daí eu mando no que eu estou fazendo, o produto é meu, eu que vendo, o valor trabalho é totalmente meu, a renda é totalmente minha, a riqueza gerada é totalmente minha, e ponto final. Enfim, coisas assim que estão se configurando no horizonte aí do nosso mundo de trabalho. A gente vai ter que pensar, a gente vai ter que ver o adoecimento que isso produz, adoecimento psíquico, inclusive, o adoecimento das relações, como que essas coisas fragilizam as relações. Voltando mais uma vez no caso do Uber, com quem esse Uber se relaciona, não é? O pessoal da entrega de comida por aplicativo, que teve até aí um mês ou dois atrás, o break dos aplicativos. Pararam, se mobilizaram em duas ocasiões para pedir condições mínimas, para pedir direitos mínimos, né? É muito bonito no discurso, assim, ai, como que tá se esforçando. Não é bonito porcaria nenhuma. É uma realidade horrorosa, uma realidade dificílima, uma realidade triste, sabe? Não é bom para ninguém. Ah, fica mais barato para mim a entrega. Dias desses, eu pedi, num domingo à tarde, assim, um marmitex. E quem foi entregar foi desses iFood da vida, né? O cara tava, evidentemente, obviamente, e o cara estava, obviamente, trabalhando em uma obra, sabe, construção civil, ligado ali no aplicativo para surgindo alguma oportunidadezinha ele ir lá e ganhar um troco a mais. Porque ele chegou coberto de cal, as mãos nitidamente sujas de cal, ele deve ter tentado dar uma lavada, mas quem já mexeu com cimento e cal sabe que não é uma lavada fácil que vai tirar, sabe? Nitidamente ele estava mexendo numa obra e correu entregar a marmita, assim, a ponto de uma coisa que deu quase falar assim, mano, não pega na sacola da minha marmita. Tipo, que vida que é essa, sabe? Ai, que bonito, o cara tá se esforçando. É claro que em condições extremas, quaisquer esforços devem ser louváveis. Acontece que a condição extrema já não é mais exceção, ela tá virando a regra. É essa a questão. Então, achando esse discurso de achar bonito esse tipo de esforço é justamente para fazer a exceção se tornar a regra, para fazer com que todo trabalhador, toda trabalhadora seja uma pessoa desesperada para conseguir ganhar o dinheiro para viver e aceite quaisquer condições de trabalho. Bom, aí eu penso igual a você, que nem no caso da Uber mesmo, né? Falando especificamente, né? Tá certo que o pessoal do táxi e tal, do mais, teve uma revolta aí algum tempo atrás aí, porque tem um amigo meu que ele é taxista em Curitiba, e ele estava me relatando, e de fato tem alguns taxistas que eles são vigaristas mesmo. Ele estava me relatando que eles pagam uma infinidade de taxas que não são baratas, né, para um órgão lá da prefeitura. Licença, vistoria, sabe, tudo. E daí, de repente, chega o pessoal, não que o pessoal que trabalha na Uber seja culpado também, é o sistema que colocou elas nesse estado, né? Vem, eles chamam até de urubus, vem e roubam os nossos clientes com preço mais acessível, mais, né, com, segundo eles, com mais agilidade, que eu acho que não é, né? E eu acho que esse tipo de coisa também, as pessoas que usam, utilizam também, de certa forma, você não concorda que elas também contribuem para que aumente mais esse caso da uberização? Ah, sim, sim, sim. É, a Uber achou ali uma brecha enorme, por isso que deu tão certo tão rápido no Brasil, né? Porque tem essa coisa assim, do serviço, né, oferecido
tradicionalmente pelos táxis, ou ser caro, ou a gente sabe, né? Tem umas questões sociais aí a serem pensadas a respeito, né, dos taxistas. Como você ir da rodoviária de Ourinhos até ali no Santander de Ourinhos e ter que pagar R$ 25 pro taxista, entendeu? Tem essas coisas, né? Entre umas tantas outras questões de cartel mesmo, né? Em alguns municípios, a gente sabe disso, que, enfim, criam-se cartéis em torno dos táxis e tal. Então, haja vista essa insatisfação, haja vista também a onda de gourmetização do Brasil. O Uber pegou essa esteira também da gourmetização, né? Então, o Uber é o táxi acessível para a classe C, né? A classe C não andava de táxi. E aí a classe C passa a andar de táxi, e com certo confortinho. Então, naquela onda de gourmetização, a Uber também entrou nisso, sabe? Então, se valeu aí de todo um momento, mas com um lucro estratosférico, por quê? Porque não contrata ninguém, e aí as pessoas também falam assim, pô, mas olha como é mais barato o Uber. Às vezes o Uber é mais barato que um mototáxi, né? E vai usar mesmo, né? Às vezes eu vejo algumas pessoas falando sobre o consumo consciente para não chamar Uber e não sei o que lá. Eu não discordo, não discordo. A questão é que exige da gente um planejamento para a vida urbana que seja melhor, né? Sair mais cedo das coisas para não ter que depender do Uber para chegar, por exemplo. Usar mais o transporte público. Aí entra na questão do transporte público, que é precário também, que é muito zoado, dependendo da situação não dá mesmo para você pegar transporte público, e por aí vai, né? A gente está falando de coisas que dizem respeito à estrutura dessa sociedade, né? Onde você puxa uma coisa, você vai esbarrando numa rede de outras, assim. Ah, e aí, assim, a parte ideológica de tudo isso é essa discurseira mentirosa, né? Falando que isso é microempreendedorismo. Não, você está virando um pequeno empresário. Ah, vá, meu, me poupe, né? Já teve situação que virou estudo de caso, que eu não ouvi mais falar assim, não sei se foi uma prática que se disseminou tanto, mas me chegou assim artigo como estudo de caso desse tipo de situação. Olha só. Então o cara tem um carro, certo? O cara tem carro, com particular. Ó, você vai ser meu motorista particular, beleza. Mas parte do seu pagamento você vai ter que conseguir fazendo corrida de Uber com o meu carro. Vocês entenderam? Tipo, Terceirizar o terceirizado. terceirizar o terceirizado. E aí, assim, ó, você é meu motorista particular, mas quem paga o seu salário é o seu trabalho como Uber. Caramba! E assim, eu não acompanhei mais como que isso estava, mas estava tendo um certo número de pessoas que estavam alugando carros para trabalhar como Uber, sabe? Que é o Eu caso. cheguei, eu cheguei a ver locadoras de veículos fazendo esse tipo de serviço. Assim como em cidades grandes como São Paulo e Curitiba, né, que os caras alugam aquelas bicicletinhas laranjas do Itaú para trabalhar na entrega de comida. Então, assim, ali nada é dele. Aquela ideia tradicional do trabalho, que te oferece as ferramentas adequadas para você trabalhar, que te oferece as condições minimamente adequadas para você trabalhar, ó,
Esquece isso daí, você vai tirar tudo do bolso, tudo daquilo que você puder disponibilizar, e se não conseguir, o problema é seu. E se não conseguir, o problema é seu. Tem coisas em outros países acontecendo que, olha, a gente que não fica esperto, viu? Então, por exemplo, na Inglaterra, existe contrato sem carga mínima. O que é um contrato sem carga mínima? Você tem que estar à disposição, então se hoje, 15 para as 9, te ligam assim, viu? Amanhã vem aqui às 6 da manhã, tá? Dane-se o que você planejou para essa noite, dane-se o que você planejou para amanhã. E se você não ir, é contrato rompido. Uma terceirização tão radical, por exemplo, do indivíduo como empresa, que a pessoa vai trabalhar na limpeza, ela tem que levar os produtos dela, sabe? O esfregão dela, a vassoura dela. Vocês estão entendendo? E aí se ancora nesse discurso, não, mas é o empreendimento individual da pessoa e ela está aceitando. Sempre vem essa desculpa, não, é o seu livre-arbítrio aceitar isso. O cacete que está aceitando livremente isso, a pessoa está sem opção, a pessoa precisa botar comida na mesa, a pessoa precisa pagar as contas, sabe? A pessoa precisa pagar o plano de saúde nos países em que não tem um SUS. E aqui estão querendo acabar com o SUS. Não fazem a mínima ideia da desgraça que é morar num país sem saúde pública. Não fazem a mínima ideia. Mas é que é bonito falar, né? No Brasil é uma coisa, eu tenho plano de saúde, eu tenho Unimed. Unimed mesmo a tranqueira. Em que eu falo do caso do Jeff Bezos, sei lá, que é o CEO, que é CEO, é o dono da Amazon, né? E o cara atingiu a marca de uma fortuna de 200 bilhões de dólares na mão de um ser humano só. 200 bilhões de dólares na mão de um ser humano só. E em meio a tudo isso, a Amazon veio sofrendo muitas mobilizações trabalhistas, né? Porque é uma empresa .com, não é exatamente como no caso da Uber, né? Mas é uma empresa que ninguém vê onde está, é uma empresa que vive da venda pela internet e que para conseguir os valores tão baixos que oferece, né, é achatamento de salário, condições, né? E o cara lá com, com uma riqueza, com um patrimônio que é maior que muito país, que não sei, que 70% dos países do mundo, né? Na mão de uma única pessoa. Está muito errado. Está muito errado. Não tem como estar certo. Está muito errado, né? A cidade que qualquer um de vocês mora é só andar um pouquinho em linha reta, anda 3, 4 quilômetros em linha reta que você vai ver por que está errado. A tragédia da pandemia é a demonstração concreta e crassa disso, né? Então, quase ninguém mais se importa. Vamos tocar a vida como se nada estivesse acontecendo, não é? A partir do momento que a pandemia já não atingiu mais com tanta força as elites, classe média alta também, então parou de se importar com isso, vamos tocar todo mundo trabalhar, né? Sem se importar com nada. E é bem o que você falou, aí a gente se vê sem forças, porque é uma coisa muito do nível do óbvio. Gente, mortes, tá? Mortes, um massacre de 120 mil pessoas. E por mais óbvio que isso seja, ninguém mais está enxergando esse óbvio, ninguém mais está enxergando esse óbvio. Quem se preocupa com isso já está sendo visto como radical, como, sei lá o quê, como comunista, não sei, né? Tipo,
Porque nesse neoliberalismo que está se extremando, como você disse, com a uberização, com a precarização, com a flexibilização e tudo mais, está ficando cada vez mais explícito, evidente e palpável que a vida não vale nada mesmo. A vida não vale nada mesmo. A vida de nós, pessoas comuns, vocês, a gente que está aqui nessa conversa, não vale nada. Não vale nada. É completamente desprezível, descartável. Então, assim, ó, você vai ter que se expor a condições de trabalho terríveis, você vai ter que se expor a ser contaminado, sim. Se vira, a organização sequer vai dar máscara para você, vire-se. Completamente assim. Tenho acompanhado de perto umas situações assim, que é isso que você falou. Daí a gente fica sem força, assim, de ver que o absurdo é tão óbvio, só que assim, o absurdo é óbvio e o absurdo ele se põe como a única lógica possível. Ele se põe como assim, a única alternativa possível. Então, assim, isso aqui é absurdo, mas não tem outra alternativa. Vai ter que ser o absurdo mesmo, né? Absurdos, absurdos, assim, de ter a morte, você entende? Tem a morte e sequer acontece o luto. O caso do Carrefour de não sei onde. O trabalhador morreu, botaram uns biombos, uns guarda-sol, uns guarda-chuvas, sei lá, e toca a vida, gente, e bora trabalhar. Você entendeu? É o teu colega de serviço, foda-se, foda-se, deixa o corpo esfriar lá. Vamos trabalhar porque a vida não parou. Gente do céu, isso é muito doente, isso é pervertido, né? Tipo, em que ponto que a gente chegou, para onde a gente está caminhando? Para onde a gente está caminhando? O mote da nossa disciplina é sempre pensar as questões no cotidiano, essas negociações informais, não é? Essas artimanhas para a gente tornar as coisas menos difíceis, menos pesadas, né? Então, até numa tentativa de falar algo, de falar uma linguagem que o dono, que o empresário compreenda, que ele minimamente vá prestar atenção e falar assim, viu, se você regaça demais o trabalhador, se você bagaça demais as condições de trabalho dele, se você zoa demais o que ele ganha, ele vai cada vez mais fazer estratégias para sacanear o trabalho. Porque não é uma corrupção, é uma sobrevivência. Ele vai sacanear o trabalho, porque você está sacaneando ele. Então você quer pagar um salário de miséria, né? Você quer pagar um salário que o cara não consegue nem pagar o aluguel, ele vai pegar o horário que ele deveria estar trabalhando para você e fazer outra coisa. Ele vai fazer essa sacanagem. Ele vai. Porque ele tem que sobreviver, porque ele tem que viver, ué, sabe? Vai roubar estoque da empresa? Vai roubar, vai fazer descaminho, vai afanar pequenas coisas para vender por fora. O caminhoneiro transporta uma carga de picanha que vale 15 anos do salário dele, sabe? Ele vai parar no ponto de caminhoneiro, pegar 4, 5 peças da picanha e fazer uma churrascada para os amigos. Vai. E ele não tá nem aí. Assim, por isso que o Brasil não vai para frente, né? Olha o cara roubando a carga que ele mesmo está carregando. Bicho, você acha que, mesmo assim, numa classe tão reacionária quanto os caminhoneiros, né? E existe essa prática, tá? Existe essa prática. Ele tem uma mínima consciência de que é assim, mano, o que eu tô carregando aqui eu não vou ganhar em 15 anos. E eu pegar 6 peças de picanha aqui, é a moeda que caiu no furo do bolso da calça do dono do frigorífico lá. Então é isso. É assim, a minha queixa, psicóloga, tá tendo muito descaminho, muita sacanagemzinha, muita malandragem. O rendimento está muito pequeno no trabalho, eles ficam muito tempo dando olé no serviço. Quanto você está pagando? Está pagando os direitos? Está tudo certo?
Eu arrumo muito problema de dar palestra, arrumo. Na verdade, não arrumo porque me chamam uma vez, não vão chamar mais. Palestra motivacional, esse tipo de coisa. Que surge, inclusive, para a escola também. Vem falar com os nossos profissionais para eles se animarem. Eles estão muito desanimados, que não sei o quê, não sei o quê. Tá, eu vou, mas eu quero conhecer a instituição antes. Não, claro, claro. Vocês estão pagando quanto para esses professores? Vocês estão pagando os direitos? Como que está o descanso? Tem o DSR para começo de conversa. Paga o DSR? Descanso semanal remunerado? Eles descansam de verdade ou no domingo eles ficam fazendo outras atividades que vocês pedem? Eles têm um banheiro para usar no serviço? Eles têm um armário para pôr a bolsa para poder dar aula sossegado? Que condições mínimas? E aí você quer que eu vá lá motivá-los a trabalhar? Como? Como se eles não têm as condições? É uma palavra mágica, vem, motiva, né? Tchabum. Tá bom. Aí nesse aspecto, assim, você quer saber? A gente tocou no começo da nossa conversa. Cobram caro para essas palestras motivacional. Tem mais é que arrancar o couro mesmo. Tem mais é que arrancar o couro, sabe? Chamarem um de vocês para palestra motivacional, não arranca o couro, sabe? Arranca o couro. Fala assim, beleza, 10 pau uma hora. Arranca o couro mesmo, faz o pé de meia de vocês, sabe? Porque merece, viu? Olha, enfim, são coisas assim que a gente tem que estar sempre atento no nosso trabalho. Muito difícil a gente falar assim, né? O ideal do ambiente de trabalho realmente saudável. Mas sempre há possíveis ali, que a gente vai ter que ir, vai e volta. Né? O Andrei falou disso na fala dele, né? Está negociando com os superiores dele o tempo todo, inclusive cobrando os superiores dele sobre algumas coisas, não é? A gente vai estar nesse movimento também, vai estar nesse movimento aí de cobrar, de exigir, de negociar, de ceder às vezes, de cobrar às vezes, para que a organização de trabalho funcione de forma satisfatória, seja uma organização de trabalho mesmo e não só de sofrimento. O trabalho não tem que ser sofrimento, né? Não precisaria ser.